Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim fazer uma loucura com vocês, que é falar pra vocês 40 livros que eu pretendo ler antes dos 40 anos, na categoria ficção. É isso mesmo que vocês ouviram, eu vou fazer uma daquelas listonas de 40 livros pra ler antes dos 40. Pensei muito se eu deveria fazer isso ou não, mas eu estou empolgada. Vamos ver se vai dar certo. Nunca tentei uma lista tão longa assim. E eu vou aproveitar que tá perto do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 27 de janeiro. E eu vou completar 35 anos agora no ano de 2023. Então eu tenho um tempo aí pra poder cumprir esses 40 livros. Embora não serão esses 40 livros apenas. Já falo com vocês sobre isso. Isso significa que eu vou ter 5 anos pra ler esses 40 livros antes dos 40. E por falar em aniversário, se você quiser dar uma olhadinha na minha lista de desejos da Amazon, ela fica sempre aí no box de descrição, lá no finalzinho, tá bom? Então como é que eu montei essa lista dos 40 livros pra ler antes dos 40? Eu fui nas minhas estantes e fui vendo quais livros eu tô com muita vontade de ler, e são muitos, né? Então isso significa que os livros que estão na lista são livros que eu já tenho na estante. É um pouco uma ideia de desencalhar alguns e de priorizar livros que eu já tenho. Eu não vou precisar comprar nenhum livro para cumprir essa lista. E vocês vão ver que é uma lista bem variada. Tem livros nacionais, tem livros estrangeiros, tem livros contemporâneos, tem alguns mais clássicos. Tem de vários gêneros diferentes, poesia, história em quadrinhos. Só que a grande pegadinha é que eu não me contentei em fazer 40 livros antes dos 40 só. Porque eu amo não ficção também. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os 40 livros de ficção e poesia e HQ que eu pretendo ler antes dos 40. E no próximo vídeo, ainda essa semana, eu vou apresentar para vocês os 40 livros para ler antes dos 40 de não ficção. Então no total são 80 livros para eu ler antes dos 40. Estou um pouco nervosa com isso? Talvez. Mas eu vou lendo aos poucos, tem um tempão aí pra ver se vai cumprir essa meta ou não. Se não cumprir, tá tudo bem. Já comecei algumas dessas leituras. Então, se você quiser ver a lista dos 40 livros de não ficção, fica aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber a notificação do vídeo novo quando ele sair. Último recadinho antes de começar a lista mesmo, é que se você quiser adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto na Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso, você gasta o mesmo que você gastaria. A diferença é que o dinheiro, uma parte do dinheiro que você gasta vem pra mim e não vai inteiro pro dono da Amazon, que já tá bem rico. Tá bom? Então se você for comprar alguma coisa, entra no link. Não só meu, de qualquer produtor de conteúdo que você gosta, que isso ajuda muito a gente. Se der, deixa lá o link nosso nos favoritos do navegador. Toda vez que você for comprar na Amazon, entra no link e compra normalmente, tá bom? Vamos à lista. Eu vou colocar algumas fotos de capas aqui. Vocês vão ver que tem alguns que eu fiz uma... Eu deixei um pouco em aberto, mas vocês vão entender na hora. Vamos a eles. Não tem ordem nenhuma específica, tá? É uma ordem completamente aleatória. Livro 1, A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Um pouco de suspense, um pouco de terrorzinho aí na nossa vida. Livro 2, A Autobiografia da Minha Mãe, da Jamaica Kincaid. Agora eu estou pensando que eu não sei se esse livro é de ficção, mas agora tá na lista de ficção, vai ficar. O 3 é O Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, literatura cubana. E esse é bom que é um livro curtinho. Livro 4, O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Eu acho que é o livro do Victor Hugo que eu mais tenho vontade de ler. E claro que eu quero assistir o desenho da Disney depois. Livro 5, Crocodilo, de Javier Contreras. É um que eu tô muito curiosa pra ler e eu nunca priorizo essa leitura. Então, estando na lista, com certeza eu vou pegar. Livro 6, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Não é um livro que me instiga tanto, mas muita gente me indica esse livro. Fala que eu vou gostar muito, que ele é muito existencial, filosófico. Então, eu vou me comprometer a ler aqui. Livro 7, Escravos, de Kanye Allen, literatura africana. Livro 8, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, ficção científica.
Livro 9, A Friagem, de Augusta Faro. É uma autora do centro-oeste brasileiro, é um livro de contos que eu peguei a dica no canal da Lilica, comparando livros. Livro 10, O Homem que Caiu na Terra, de Walter Tevis. Mais uma ficção científica clássica. Livro 11, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Já passou da hora de eu ler esse livro, também entra nessa ideia de livros meio filosóficos, que eu tô devendo, mas em breve não deverei mais, em 5 anos. Vamos ver, né? Livro 12, Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Esse livro eu até já comecei a ler, não agora, há alguns meses, e eu tava gostando, mas eu tava lendo no Kindle, e eu tava com dificuldade de me concentrar. É um calhamação, e agora eu tenho ele físico, ele foi um presente da minha amiga Karina, inclusive. E eu vou ler Jonathan Strange e Mr. Norrell, uma história que envolve magia, eu acho que vai ser muito legal. Livro 13, As Lembranças do Porvir, da Helena Garro, autora mexicana. É um livro meio clássico, assim, acho que tem a ver com realismo mágico também. E é um livro pioneiro. Eu só sei disso, mas depois eu pesquiso melhor e falo pra vocês. 14, é a história em quadrinhos que eu falei. O livro Manual do Minotauro, da Laerte. Ganhou, inclusive, prêmios há não muito tempo. Livro 15, Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar. Livro que fala sobre guerra e que envolve crianças ali na história. Livro 16, Middlemarch, da George Eliot, que é a Mary Ann Evans. Também um clássico calhamaço, e que eu não quero que fique encalhado aqui na estante. Livro 17, Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Esse teve uma época que eu tava seca para ler esse livro e não consegui pegá-lo para ler, então incluí aqui na lista. Livro 18, O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Mais um livro de literatura africana que vai falar de colonialismo. Livro 19, Não Tão Branca, de Jessie Fawcett. É outro que eu não quero que fique parado aqui na estante e que vai trazer discussões sobre o racismo nos Estados Unidos. Livro 20, Odisseia, de Homero. Depois de ter lido a Ilíada em 2022, eu estou empolgada para ler Odisseia, eu acho que eu vou gostar, talvez mais do que a Ilíada. E ele se conecta com o livro 21, que se chama Homeros, de Derek Walcott. Homeros também, que eu saiba, é um poema épico, escrito por um caribenho, e que vai retomar essa ideia da Odisseia, só que falando do tráfico atlântico de pessoas escravizadas. E eu achei essa premissa, assim, de explodir a cabeça. Livro 22, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, de Afonso Cruz. Esse é um livro bem grandão, também um calhamacinho, é esse aqui, cor de burro quando foge, que tá aqui na estante. Livro 23, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. Inclusive peguei um audiobook de parceria com a Companhia das Letras e eu acho que eu vou ler, eu tenho também o livro físico, eu vou ler acompanhando o audiobook, vamos ver se vai dar certo. Livro 24, Quatro Estações, do Stephen King, que é um que eu fiquei devendo a leitura na Copa Literária. Eu li uma das novelas só e o livro tem 4 novelas no total. Então eu incluí aqui o Stephen King, que não é um autor que eu costumo ler muito, mas eu gostei muito da primeira novela desse livro e eu acho que eu vou gostar das outras também. Livro 25, A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, livro de fantasia que muita gente elogiou, um pouco de ficção científica também, se eu não me engano. Livro 26, O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, que é um livro que eu já li na faculdade, mas esqueci tudo. Também é um inaugurador do realismo mágico no Caribe, ele fala do Haiti, da Revolução Haitiana. Livro 27, Sobrevidas, do Abdulrazak Gurnah, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, mais literatura africana pra gente. Livro 28, Os Supridores, de José Faleiro, muito elogiado por pessoas que têm gostos super parecidos com o meu, então assim, a expectativa tá alta pra esse livro, e é um dos que eu quero ler logo. É o que mais tá me chamando aqui nessa lista. Livro 29, Temporada de Furacões, de Fernanda Melchor, também literatura latino-americana. Livro 30, Noite no Paraíso, de Lúcia Berlin, que eu amo o primeiro livro lançado aqui no Brasil da Lúcia Berlin, que é o Manual da Faxineira, e as expectativas também são muito altas para Noite no Paraíso. E aí nós vamos para essas categorias um pouco mais abertas, mas vocês vão ver que vai encaixar também nessa lista de tantos livros, né? O livro 31 é algum de Shakespeare.
E eu deixei em aberto porque pode ser que eu queira ler Macbeth ou que eu queira ler Otelo. Enfim, eu vou ver na hora qual dos livros do Shakespeare tá me chamando mais atenção. Mas eu quero ler um do Shakespeare. Livro 32. Algum da editora Wish. Eu tenho vários livros da editora Wish aqui na minha estante. Muitos de contos de fadas. Alguns também de coletâneas de contos sobre crime, suspense. Então na hora eu vou escolher o que eu tô mais na vibe de ler. Livro 33, algum do José J. Veiga, autor nacional, também do Centro-Oeste. Eu tenho acho que 4 livros do José J. Veiga aqui em casa, vou escolher um deles para ler e entrar na lista. Livro 34, algum do Mário Benedetti, autor uruguaio. Eu tenho vários livros dele aqui também paradinhos e eu quero que pelo menos um deles seja lido aqui logo, em breve. 35, algum do Franz Kafka. A mesma coisa, tenho alguns aqui na estante. Livro 36, algum da Toni Morrison. Eu já li Jazz da Toni Morrison e achei muito confuso. Mas eu vou tentar pegar algum dos mais famosos dela. Talvez O Olho Mais Azul, que eu ganhei de presente do meu amigo Pedro Benchique, em inglês. Mas talvez eu faça esse desafio de lê-lo em inglês. Eu tenho também Paraíso dela. 37, algum livro do Salman Rushdie. Do Salman Rushdie eu tenho um que parece um pouco mais infanto-juvenil, que é curtinho. E eu tenho Os Versos Satânicos, que eu já li, mas eu gostaria muito de reler, porque foi um livro impactante pra mim. Ele também é um livro confuso, mas eu gostaria de fazer a releitura. Então eu vou deixar em aberto qual dos 2 livros do Salman Rushdie eu vou ler pra essa lista. 38, algum livro do Amos Oz, que é um autor que eu gosto muito, ele é israelense. Mas eu acho que ele tem algumas ideias um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ouvir por aí. E eu gosto muito da escrita dele, muito mesmo. 39, algum do Kazuo Ishiguro, que eu li há pouco tempo. Na verdade, não há tão pouco tempo assim, 2021. Eu li O Não Me Abandone Jamais e adorei. E eu tenho pelo menos mais 2 dele aqui 2 ou 3, aqui na minha estante. E por último, o livro 40 aqui é algum de autora italiana. Eu tenho várias autoras italianas que eu quero muito ler e eu vou deixar em aberto. Tenho alguns da Natalia Ginzburg, eu tenho o livro da Paola Massino, eu tenho o livro da Alba de Céspedes. Então eu vou ver o que na hora eu estou a fim de ler. Esses são os 40 livros que eu pretendo ler antes dos 40, então eu tenho aí 5 anos pra completar essa lista. E eu acho que eu fiz ótimas escolhas, modéstia à parte. E o critério que eu vou fazer pra escolher vai ser um pouco também a vontade que me der na hora. Eu vou dar uma lida na lista e vou falar, hoje eu tô com vontade de ler esse. E quem sabe eu faça algum sorteio também, né? Se eu tiver meio sem inspiração, talvez eu faça um sorteio. E aí eu filmo pra vocês verem qual que foi o escolhido, qual que foi o sorteado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, eu estou muito empolgada com essa lista. Não sei se vou cumprir, mas vou tentar. E lembrando que eu vou ter mais 40 livros de não ficção pra ler, que eu vou apresentar pra vocês no próximo vídeo aqui do canal. Então se você gostou, deixa um joinha de incentivo pra mim. Nath, você vai conseguir ler esses 40 livros antes dos 40. A esperança é a última que morre, né, gente? E aí eu venho fazendo algumas atualizações, talvez no final do ano, né? Contar pra vocês quais eu já li da lista. E além dessas listas, dessas 2 listas de 40 livros, eu vou tentar manter aquelas minhas linhas de leitura que eu apresentei como metas em 2022, tá? Então se você quiser saber quais são, eu vou deixar o link nos cards e no box de descrição. São linhas de leitura que eu tô adotando pra minha vida, assim, ler mais autores indígenas, mais autores negros, ler equilibradamente autoras mulheres, autores homens, ler latino-americanos. Então é mais ou menos essa ideia, eu vou manter essas metas e vou acrescentar esses 40 livros, esses 80 livros no total. E esse ano, então, eu não vou fazer 12 livros pra 2023, mas acho que 40 livros pros próximos 5 anos tá de bom tamanho. 80. São 80. 80 livros pros próximos 5 anos. Acho que tá de muito bom tamanho. Tá? Me conta aí nos comentários o que você achou. Se tem algum deles que você tá com vontade de ler. E se você já fez um projeto grande desse jeito. O meu, acho que é o primeiro. A primeira lista que eu pego, assim, que é muito longa. As listas anuais eu costumo cumprir muito bem. Aliás, se você não viu ainda meu vídeo falando sobre o balanço de metas e projetos de 2022, eu vou deixar o link também nos cards e no box de descrição. Mas eu costumo ser muito certinha com as minhas metas. Vamos ver se uma lista tão longa assim
eu também vou ser rigorosa, né? Mas se não cumprir também, tudo bem. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo de não ficção e tchau!